Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje nós teremos a presença do pastor Joel Giesta, lá da Igreja Aba de São Leopoldo. Então vamos procurar aqui. Ele ainda não entrou, então vamos procurar aqui o pastor Joel. Pronto, conseguimos. Está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo, eu vou tentar colocar o fone só um minutinho, tá? Só um pouquinho, por favor, só um pouquinho. Ok, sem problema. Deu uma pequena congelada aí, mas já está, agora sim. Sim, eu vou ligar. Agora está tudo certo. Sim, eu estou te ouvindo bem, eu só quero ver se eu consigo te botar pelo fone. Esse fone aqui é com Wi-Fi? Não, está ótimo. Mas está bem, se não for com o fone, vai. Está tudo bem com vocês? Tudo na bênção? Tudo bem. E com vocês aí, com os ventos. Aí, ventou aqui no Rio também, né? Aí está frio. Eu tô de manta, rapaz. Está uns 10 graus aqui. Está 10 graus. 30? Aí deve estar uns 30? Não, aqui deve estar o quê? Uns 20, alguma coisa. Não está... Rio de Janeiro, se fizer 10 graus aqui no Rio de Janeiro, está próximo de nevar. Rio de Janeiro é diferente. É mesmo? É diferente aqui. Não, é que, se bem que se você vai para Nova Friburgo, vai para Petrópolis, Teresópolis, aí você pega temperaturas que podem estar perto de zero. Claro. Lá na Serra dá. Mas aqui do lado da praia, aqui não dá, não. Então, para que todos saibam, esse é o pastor Joel Giesta. Ele já é amigo nosso há muitos anos. 20 anos. Da Igreja Aba. 20 anos. Hã? 20 anos nos conhecemos. É mais? Não, 20. Foi. Eu acho que é mais de 20 anos. Não, foi em 2000. É? Foi em 2000. Foi 2000? Eu pensei que era mais. Estávamos trocando de prédio da igreja e a gente se conheceu. Ok. Então, ele é da Igreja Aba, Aliança Bíblica de Avivamento, da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Né? Isso aí. Então, Joel, né, primeiro vou deixar que você se apresente um pouco, né, para que as pessoas saibam. Né, você é casado, é vovô, então deixa você se apresentar um pouco, para que as pessoas te conheçam. Tá bom. Primeiro, uma alegria, né? Achei que a gente não ia poder conversar desde ontem, essa ventania aqui no sul do Brasil, né? E a comunicação estava bem precária, ainda bem que estabeleceram a fibra ótica, tudo em muitos lugares. Alguns lugares ainda estão até sem luz, né? Foi muito forte. Blumenau lá foi muito atacado lá, né? Então, foi um momento assim bem difícil aí, com essas rajadas de vento, né? E a gente não está acostumado a ventos de... Camboriú teve um verdadeiro ciclone mesmo. Isso. Eu vi cenas de Camboriú de serem espantosas, né? 9 pessoas morreram em Santa Catarina. Exato. Devido a esse ciclone tropical, né? Exato. Mas com vocês, pelo menos, tá tudo bem. Tudo bem. Então, eu sou natural aqui de São Leopoldo, né? E fui bancário muitos anos. E aos 28 anos, Deus começou a mudar a história da vida da gente, né? A gente teve um encontro com Jesus. E o sonho que eu tinha de ser bancário, de ser um gerente de um banco, porque entrei como escriturário e fui crescendo, fui atingindo os cargos, enfim. Mas Deus tinha outros planos para a gente. E justamente no dia que eu ia viajar, numa sexta-feira, eu estaria viajando para a cidade de Campinas para fazer o último curso de gerente, ia ficar 30 dias lá. Isso eu estou falando de 1996.
E naquela sexta-feira eu preparado então para estar indo viajar, tinha comprado roupa, mala nova, tudo para ficar um tempo, para me equipar lá com todos os cursos, enfim. Voltaria para o Rio Grande do Sul, assumiria uma agência talvez pequena, né, aqui por perto, uma cidade menor. E então o gerente me chamou e eu achei que ele ia me desejar boa viagem. E a verdade, ele disse assim: olha, a matriz mandou te demitir. Eu, então, fiquei que coisa! Muito impressionado com aquilo. Já estava na igreja desde 92, né, trabalhando, atuando. Não tinha assim nenhum cargo, nada, mas era uma pessoa muito que gostava de estar junto. Na época, meu pastor era o Walter, o pastor Alberto, o pastor Paulo. E aquilo me trouxe assim um peso no coração. Eu disse, meu Deus, estou fazendo tudo certinho, né? Queria ser gerente, o que está acontecendo? Agora perco o meu emprego. Mas foi muito interessante, né? Eu lembro que naquela noite o pastor Paulo Schwartzrapp, a filha da Helena, né, a Josi, eles estiveram lá na minha casa, oraram com a gente e tal. E na quarta-feira seguinte eles estariam indo para São Paulo, porque eles tinham comprado um carro, enfim, e eles iam para Barueri. Aí me convidaram para ir junto, porque eles iam buscar o carro, e porque naquela época que você precisava do carro, tu não precisava, botava em opcionais, né, não pagava o frete, enfim. Aí a gente foi junto, ele ia pregar numa igreja lá em Barueri, do Silvio Ladeira, e eu estive junto, fui junto com eles, chegamos bem na hora do culto, sentei bem atrás da igreja, ninguém me conhecia. Aí quando eu estou lá, né, e ainda pensando em tudo que havia acontecido nos últimos dias, né, no meio do louvor, uma senhora veio assim, bateu assim no meu ombro, e disse assim, olha, eu não lhe conheço, mas eu tenho um recado de Deus para te dar. Eu disse, bom, se Deus tem algo para falar, a senhora pode falar. E ela disse assim, um dia tu saberás por que eu, o Senhor, te tirei do banco. Caramba! Lá em São Paulo, Luiz. Então, veja, aquilo me trouxe pelo menos uma paz. Eu disse, olha, quem me tirou não foi o homem, foi Deus, né? E talvez se ele não me tirasse, jamais eu sairia, né? Porque eu tinha aqueles... Lógico. Enfim, né? Aí começou todo um processo na vida da gente, aí na caminhada, de aprendizado, de deserto, de tantas coisas que foram acontecendo. E naquela época eu já estava começando a fazer seminário também, tudo, né? Mas foi um período que hoje é fácil de contar. Mas não foi muito fácil de viver. Eu tinha 2 filhos pequenos, né? O Lucas tinha 96, ele tinha 1 ano e meio. A Elisa tinha 2 anos e pouco, a Cristiane tinha 10 anos, né? Então a gente desempregado, acostumado a viver uma vida boa financeira, porque a gente tinha um bom trabalho. Bom padrão, né? E aí tu tá dentro do banco, tu tá acostumado, né, a comer bem, sair toda hora, enfim, tinha um nível legal. Minha esposa também tinha um belo de um salário e tudo. E aí Deus começou a fechar as torneiras e começou a fazer um tratar de Deus. Evolucionando. E, enfim. Você falou algo interessante. Às vezes nós temos sonhos, e não há nada de mal em sonhar, em aspirar, em desejar, e desejar boas coisas, coisas honradas, coisas corretas e tudo mais. Mas, por vezes, Deus manda, como você mesmo estava citando, umas adversidades que na hora você pensa é uma provação, é um problema, mas ele está conduzindo você. Agora eu te pergunto, para um outro sonho? Deus te deu um outro sonho? Como é que foi isso? Hoje você se sente vivendo no ministério um outro sonho? Melhor a pergunta. Um sonho de Deus? Claro, né? Eu creio que ele precisava me colocar no caminho certo, né? No caminho que ele queria que eu estivesse, né? O meu sonho não era errado. O meu sonho era um sonho de um homem, né? Era um sonho bom, né? Sempre fui um bom funcionário, sempre cumpri com
as determinações do banco, enfim, né? Havia também algo no meu coração que Deus queria tratar, Luiz, porque São Leopoldo é uma cidade de 200 mil habitantes. A gente, como subgerente de um banco, e vou citar um nome aqui do Bradesco, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas da cidade, os financeiros, né? Aqui tem grandes indústrias, né? A Steel, a Barmag, enfim, a Gedore, ferramentas Gedore. Todo esse pessoal, todas essas pessoas da linha de frente dessas empresas, a gente tratava com eles, né? Eram clientes da gente. E banco é atendimento, né? Relacionamento, enfim. Né? Então a gente tinha já esse bom relacionamento com eles. Era muito interessante, tinha um dos financeiros da empresa, não vou citar aqui, ele sempre dizia assim, ó, o dia que você sair do banco, pode me ligar que no outro dia você está empregado. Então, eu lembro quando eu fui demitido do Bradesco, né, então, a gente tinha um relacionamento muito bom com eles. O gerente, por exemplo, toda sexta-feira, eu e ele, nós íamos almoçar, né, nós íamos ali no Paçoquinha, que tu conhece, comer um churrasco, e a gente levava o financeiro de uma empresa para ter relacionamento, enfim. Porque o que um banco faz, o outro também faz. Então, na verdade, é criar relacionamentos. Tudo na vida é relacionamentos, né? Então, a gente tinha essa prática, assim, de se reunir com os financeiros. Mas esse financeiro em particular, ele disse, olha, o dia que você sair do banco, fica tranquilo. Você já tem emprego. Aí eu lembro que aí a gente passou um tempo, depois eu recebi essa palavra de Deus, mas mesmo assim o dinheiro começou a acabar, né? Foi passando o tempo, eu fiquei praticamente 1 ano e meio desempregado, né? E aí começou um tratar de Deus. Eu lembro que eu liguei para esse rapaz, esse senhor que era financeiro de uma empresa, e disse, pois fui demitido do Bradesco, não sei se tu sabes e tal, né? Ah, pois mas a situação está tão difícil aqui agora, não sei o quê. Então aquele que queria me dar um emprego, né? Mas depois eu comecei a entender que a porta que Deus fecha, né, Luiz, ninguém vai abrir, né? Deus precisava, então, tirar um pouco do muito, talvez, de orgulho que a gente tinha, de se achar que é alguém, né? Porque na época o Bradesco era o maior banco privado da América Latina, então não era qualquer banco. Então a gente tinha esse conceito aí na cidade, eu saía na rua, as pessoas, o Joel lá do Bradesco, né? Entendeu? A gente vai criando um título, né? Mas Deus fechou as torneiras, foi fechando todas elas e a gente começou a viver na dependência. Nesse meio tempo também a minha esposa saiu do trabalho que ela tinha, e 1 mês antes de eu ser demitido, eu tinha montado um salão de beleza para ela, que era na garagem do meu pai, onde nós fazíamos o culto da igreja, né, porque eu congregava em Porto Alegre. Foi ali que nasceu. E desde 94 a gente começou a fazer cultos na garagem, né? Primeiro na sala da minha casa, que vinha o pastor Alberto, vinha o Walter, eu, a minha esposa, a Eliane, meu pai e minha mãe, né? E a Cristiane, que era novinha ainda, né? A aba começou na minha sala ali, uma sala de 3 metros por 2, né? E hoje a gente está nesse lugar aí tão grande que Deus tem nos abençoado, né? Mas foi um tempo assim de Deus tratar a gente, de nos ensinar a dependência, né? Tantas vezes, né? Quantas vezes nós às vezes nós queríamos ir no culto e não tínhamos dinheiro, né? Tinha acabado os recursos e então às vezes a Irene ia lá, cortava um cabelo de alguém, fazia alguma coisa, nós íamos lá, botava R$10 de gasolina e Porto Alegre. Nunca deixamos de ir aos cultos, né? Eu sempre fui em todos, eu ia no culto de domingo, eu ia no culto de libertação na sexta, eu ia quarta-feira no culto de ensino, depois comecei a fazer seminário nas terças, e sempre Deus provendo, né? Deus nunca fazendo sobejar nada, mas Deus ali provendo tudo aquilo na nossa vida. E aí a gente foi se enquadrando, né, no sonho e no projeto de Deus na nossa vida. Só que eu tinha algo comigo. Quando eu comecei a receber, minha esposa até me apelidou de para-raio de profeta, porque eu ia em qualquer lugar que eu ia, né, eu estava sentado lá atrás, às vezes nas férias, né, de barba, lá no cantinho, na igreja, aí o pregador olhava, ei, você aí, grandão, aí fica de pé aí pronto, estou vendo isso. E já vinha a palavra. E vinha a palavra, vinha.
E se eu tinha algo no meu coração, né, e eu pensava assim, bem, se eu vou ser pastor, eu não quero ser pastor em São Leopoldo, porque em São Leopoldo eu fiz muita coisa errada. Então eu pensava desse jeito, né, Luiz? Mas logo Deus queria realmente, né, de onde abundou o pecado, superabunda a graça dele, né, sobre a nossa vida, né? E aí foi um tratar abençoado de Deus, aí um processo maravilhoso. Isso que você falou de a pessoa receber palavra profética, a palavra profética dá uma segurança, como você disse. Eu soube, então, que não foi o homem, foi Deus. A gente tem aquela segurança de que Deus está cuidando de tudo. E realmente, numa situação como você citou, né, que foi a outro estado, ninguém te conhecia, né, e nada, e uma coisa tão assertiva, né, tão direta assim. A Bíblia fala que a profecia, ela edifica, que a profecia, ela exorta, que ela consola. Isso. Que ela consola. Então, em tudo isso, eu posso dizer que uma palavra, mesmo que seja uma palavra dura, ela pode consolar as vidas, ela pode estar tratando, como você disse, até mesmo apontando o caminho, porque você disse que era um para-raio de profeta. Exato. Onde você estava, recebia a palavra, de modo que tinha uma orientação, digamos assim. Exatamente. Eu lembro que eu cantava no grupo de louvor da igreja em Porto Alegre e estava ali um homem de Deus, era até um americano, ele já faleceu, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. E ele estava então na hora do apelo, ministrando, eu estava atrás dele e ele ministrando. Era o pastor Bob? Oi? Não. Era o Bob ou... Não, era outro homem. Depois, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E o rapaz que foi da Jocum, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E aí, de repente, ele, no meio da ministração, ele olha para trás, também não me conhecia, não sabia quem eu era, a primeira vez que ele estava na igreja, visitando lá a igreja Aba, ele olhou para trás, né, e falou em inglês meio... Ele olhou assim para trás e disse, Joel, chamou meu nome. Ele disse, Deus te chama de Joel. Ele deu o meu nome, pastor. Aí ele disse assim, ele falava um brasileiro meio arrastado assim, né, porque ele ficou muito tempo no Brasil. Aí ele disse assim, na tua mão direita tem um cajado e na tua mão esquerda uma Bíblia. Ali foi uma das primeiras palavras proféticas que eu recebi também. Muito ligado, direto. Culto, né? No meio da igreja, né? Trazendo uma condição da igreja estar vendo também, né? Então foram muitas coisas que foram acontecendo. Agora, talvez uma das maiores provas que a gente passou, porque depois de todo esse período de desemprego, e aí eu comecei a ser representante, fui vender churrasco, Aloysio, olha só, final de semana, porque eu não sabia mais o que fazer, tinha acabado o dinheiro, né? Graças a Deus que eu tinha casa de tudo, mas eu precisava de recurso. Eu disse, bom, o que eu sei fazer bem? Eu sei fazer churrasco. Então a gente foi vender churrasco, a gente vendia sábado e domingo, meio-dia, eu vendia lá o espeto de picanha, de costela, de coraçãozinho. Eu ligava, encomendava, eu fazia, e aí então eu entregava. Então com aquela receita que entrava ali, que também não era muito, a gente passava a semana, ia se virando ali, né? E comia churrasco todo sábado, todo domingo. Mas é errado, porque às vezes apareciam algumas pessoas que me conheciam do banco. E olhavam assim, mas você era subgerente do Bradesco, agora está vendendo churrasco, né? Então, tudo isso foi aquele tratar de Deus. Mas deixa eu te contar algo interessante. Isso foi em 96, eu perdi o meu emprego, 97, 98. Aliás, para 99. 99, então, a gente já tinha... alugado uma sala pequena, porque da sala da minha casa eu fui para a garagem do meu pai, aí tínhamos ali umas 20 pessoas, 18,
Aí conversamos com o pastor Walter. O pastor Walter foi uma pessoa muito especial na minha vida, muito querido. Nos abençoou tanto, assim, o Walter, né? E uma pessoa muito séria, muito querida, né? Amo ele, a Mônica, né? E aí a gente alugou em São Leopoldo, né? Uma sala pequena, né? Isso em abril de 99, veja. Aí nós começamos a trabalhar ali, não sabíamos ainda quem ia ser pastor ali ou não, né? Porque ainda não era pastor. E sim, mas eu lembro que faltando mais ou menos um mês e meio, acho que era final de outubro, o Walter me ligou e disse: ó, nós vamos te consagrar pastor em dezembro, escolhe uma data aí e tal, né? Bem, e eu tinha algo no meu coração, disse, bom, a hora que eu for pastor, eu quero ser só pastor. Eu respeito se a pessoa trabalha circularmente, né? Às vezes tem pessoas que auxiliar, enfim, cada um tem o seu jeito. Mas eu me coloquei diante do Senhor, bom, Senhor, isso sabe no meu coração, né? Só que a igreja naquela época, Luiz, pagava água, luz, alguma despesa de aluguel, sobrava ali R$100, não sei se sobrava isso, era tudo contadinho, tudo pequenininho. Eu sei como é que é. Então tu sabe, né? Todo mundo já passou por isso. Aí quando o Walter me ligou, isso era, por exemplo, uma quarta-feira, na quinta-feira de manhã eu recebo uma ligação, que era o meu primeiro gerente do Bradesco, quando eu trabalhei na cidade de Esteio. Eu trabalhei em Esteio, trabalhei na Natal, trabalhei em São Leopoldo, é tudo Grande Porto Alegre, né? E ele estava me ligando, o Gilberto, assim, já eu fiquei sabendo que tu agora tá sem trabalho, enfim, eu estou assumindo aqui a gerência do HSBC Bamerindos, na cidade de Esteio, tu conhece a praça, quem sabe tu vem aqui conversar comigo, vem ser meu subgerente. No outro dia, Walter me deu a palavra na quarta, na quinta-feira eu recebo uma proposta. Fui lá falar com ele, né, cheguei lá e disse assim, não, a verdade é o seguinte, eu preciso de um subgerente, tu conhece aqui, já trabalhei contigo, conheço teu trabalho, né, vai ganhar tanto por mês, já me falou lá um salário bem alto, eles vão ganhar saúde, né, plano de saúde, tudo, você vai ganhar vale alimentação, tudo. E você vai ter que apenas viajar a cada 15 dias para Curitiba, porque a matriz do HSBC era Curitiba. Foi numa época que o Bamerindos estava começando a deslanchar bastante. E ele, então, me fez essa proposta. Olha, se só tu não pega se tu não quiser, o emprego é teu. Eu disse, tá bom, eu vou conversar com a minha esposa, fui para casa, cheguei em casa e comecei a falar com a Eliane, né? E veio aquela palavra ao meu coração, né? Disse assim, olha, você fez um voto com Deus, de servir só a Ele. Então, eu tinha recebido uma palavra que eu seria consagrado pastor, e agora vem a palavra para mim trabalhar de novo secularmente, né? Eu vejo ali também, não sei se era Deus fazendo uma prova, ou se era o diabo querendo me tirar dos caminhos, até hoje eu não sei, né? Mas eu sei que a gente orou, a gente conversou, e no outro dia eu fui lá e não aceitei o trabalho. Ele me chamou de louco, de tudo, sei lá, né? Mas a gente abriu mão daquilo e para servir a Deus, né? Isso daí já era numa sexta-feira. Bem, mas o meu problema ainda não estava resolvido, né? Eu tinha aberto mão de um salário daqueles. Nossos filhos pequenos, tudo, precisando de ajuda, né? Tudo. Aí, naquele domingo, né, nunca esqueço, né, fui pregar aquele domingo e ali estava uma família, né, que tinha vindo naquele domingo. Já há muito tempo nós estávamos orando por aquela família e eles, a partir daquele domingo, eles decidiram começar a vir na igreja e se lembrar ali. E no final do culto me chamaram, assim, olha, a vida inteira a gente quis sempre dizimar, mas na outra igreja que nós estávamos não tinha, era uma igreja mais tradicional, enfim. E ali eles então assumiram um compromisso, e o dízimo dos dois, naquela época, assim, mais ou menos, eram uns R$1.000, né? Então a gente começou a ver a fidelidade de Deus, né? Dando respostas, né? Ao anseio da gente, também suprindo também as necessidades da igreja. E aí Deus começou a fazer muitos milagres, muitas coisas, né? Na nossa vida, né? Graças a Deus. É bom de relembrar, né? Na verdade, também eu estava lembrando,
conhecer você, Luiz, foi um milagre, porque eu lembro que em 2000 a gente estava praticamente mudando de prédio, do primeiro prédio para o segundo. E um dia o Gelson, que é um rapaz que filmava para a Donep, ele me aparece com uma fita VHS assim, desse tamanho, e disse assim: eu estive em Gramado esse fim de semana, você vai ter que conhecer esse pastor do Rio de Janeiro, o Aloysio. Mas quem é o Aloysio? Aí ele me passou a tua fita lá, fui ver a tua pregação. Tu estava meio fortezinho, né? Com quase 150. Bem pesado. 147 quilos. Eu te liguei, você falou que era amigo do Isaías, aí a gente te contratou, você veio, né? Você ficou na minha casa, fomos lá em Veranópolis, num retiro. Mas a tua vinda foi profética também, porque eu lembro quando eu fui comprar a passagem de você do Rio de Janeiro para vir, uma irmã lá da igreja, ela disse assim: pastor, eu posso fazer no meu cartão? Não tem problema. Ela fez no cartão dela, era 400 e poucos reais, quase 500. E quando eu fui perguntar para ela, tá, e quando é que vence a parcela? Não, pastor, eu quero abençoar, eu vou abençoar essa passagem, esse é um homem de Deus, eu quero, é uma forma de eu investir no ministério. Tá bom. Quando passou uma semana da oferta, ela tinha um terreno lá em Porto Alegre para vender, né? Ela tinha uma área de terra que fazia anos que ela estava querendo vender e não conseguia. E na semana seguinte, ela vendeu. Na época não era um valor tão alto, mas nem tão baixo, era uns 50 mil reais. E ela disse assim: olha, pastor, está aqui, 5 mil reais eu quero dar para a igreja, para a venda desse terreno, né? Eu abençoei a passagem, Deus abriu as portas, eu quero dar 5 mil. E com aqueles 5 mil a gente começou a reforma do prédio novo. Que coisa! Não sabia, a tua vinda foi profética aqui na igreja. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Então, graças a Deus. Muitas histórias, pode falar. Hoje vocês estão num novo lugar, né? Hoje vocês estão num lugar amplo. Isso. E tudo. Grande mesmo, grande. Era o quê? Era um supermercado? Aqui foi um supermercado, algo assim? Muitos anos, né? E tudo que se botava aqui quebrava. Botaram o mercado, quebrou, botaram empresas, quebraram. E em 2009 a gente teve que sair do lugar que a gente estava, né? E o prédio lá foi vendido para um colégio, então nós tínhamos que sair de lá e não tínhamos para onde ir. Porque a gente sempre se preocupava não tanto com o tamanho do prédio. Hoje não é necessário uns prédios tão grandes, porque você pode fazer mais cultos durante o domingo. Mas ali, claro, para praticidade, pelo valor na época que nós alugamos, tudo o milagre que Deus fez, pelo tamanho do estacionamento, que é muito procurado aqui hoje, né? Vocês também sabem, né? O estacionamento é algo muito importante hoje, que as pessoas procuram. Estacionamento é algo importante. Para ir numa igreja, pela questão de segurança, enfim, tudo, né? Então Deus fez algo assim muito especial, né? Para a gente está servindo não só a igreja, mas também a cidade, né? Já fizemos eventos aqui. A gente não tem tantos membros assim, né? Mas eu tenho ali quase 500 cadeiras. Já fizemos um evento com o Dr. Guilherme Shelby e colocamos 1.100 pessoas, né? A Grande Porto Alegre, a liderança de toda a Grande Porto Alegre sentada aqui. Foi um espaço muito especial, vários eventos. Luciano Subirá já esteve aqui, você já esteve também, a Edmeia várias vezes, né? Quantas pessoas vieram abençoar, não só a Igreja Aba, mas aqui o Vale dos Sinos, né? Então é um local que a gente está aqui também. Hoje eu estou morando aqui, tem 2 apartamentos aqui, e estou morando num deles, né? Você conhece, e a gente, então, tem servido aqui em São Leopoldo, né? Tem graças a Deus. Né? E glória a Deus por isso. Uma história interessante, Luiz, que eu queria comentar aqui. Eu não sei se tu está ou não, mas, enfim. Eu lembro que quem te apresentou para a aba fui eu. Né? Você entrou na aba, o Walter te conheceu, o Haroldo, enfim, o Link, teve um evento de homens, toda essa história. Né? Mas a pessoa que ganhou Jesus, ganhou a minha esposa para Jesus, foi a Rosane Wolff, né? A mãe do Ismael.
A mãe de Ismael. Então, veja, minha esposa estava ali num processo, ela trabalhava como gerente de compras, precisava colocar uma pessoa para trabalhar, selecionou lá entre 10 meninas, e ela selecionou a Rosane Wolff. E a Rosane Wolff evangelizou a Eliane, tá bem? Começou a falar de Jesus, isso foi em 1992, olha só. Aí ficaram muito amigas, tudo, né? Ela apresentou a aba para a gente, e a gente começou, então, a fazer parte da Igreja aba. E interessante que passaram-se anos, né? E a tua filha, né? Foi casar com Ismael, filho da Rosane. Com Ismael. Com Ismael. Os caminhos de Deus se usando, né? Muito interessante. Tudo começou com uma filha. Bem interessante. Ó, você tem que conhecer o Aloysio. E foi bom. Tudo bem. E a gente tem uma ligação muito legal, né, Luiz? Não só como, assim, pastores, mas de amigos, né? Já fomos para a Argentina juntos, já tivemos alguns dentro do avião lá. Nós estivemos lá tanto em 2006. Com o Haroldo, você, o Haroldo, em 2006. Rosário, em São Nicolás, 2006. Rosário, São Nicolás e Córdoba. A honra de conhecer Carlos Belar, né, um dos pais da Argentina, né, que eu fiquei muito feliz naquela época lá. Silvestre também estivemos lá. Silvestre. José Maria Silvestre. E o Hugo, né? A gente se tornou amigo de todos vocês. O Hugo é um querido. Hugo gente, né? Muito bom ter estado. Estava muito frio lá, lembra que onde tivemos no Hugo? Frio, rapaz, 0 graus. Meu Deus do céu. Nós passamos por um episódio interessante, que foi aquele voo que íamos de Rosário para Córdoba. Isso. E quando nós entramos no avião, né? Aquele avião Companhia Sol. Viu? O nome da Companhia Sol. E nós íamos brincando. Entramos nós três, né? Entramos e resolvemos fazer uma oração. Você que fez a oração. Isso. E você falou assim: se esse avião for cair, que ele não suba. Se esse avião for cair, que ele não suba. Exato. E entra o piloto, tenta fazer de tudo. Na verdade, ele o avião ligar. Faz daqui a pouco, bum, deu um estouro, algo pneumático lá. E não liga. Ele parou. Então nós todos saímos ali e tudo mais, e as pessoas, né, os argentinos reclamando, dizendo que tinham muitos compromissos e tudo mais, e nós três, os últimos, né, a sermos atendidos. E os argentinos lá brigando, e falando, não, podemos mandar vocês de ônibus para Córdoba. E foi todo mundo de ônibus. E aí nós fizemos a pergunta no balcão, né? Me diz uma coisa, que horas eles chegam lá? A tal hora. Sim. E amanhã, que horas o avião sai aqui? Em tal hora. Então vai chegar na mesma hora lá. Eu disse, sim. E vocês dão o que para a gente? Não, hotel, alimentação e tudo. Essa gente vai de ônibus para quê? Olha, fomos para um dos melhores hotéis de Rosário, né? Comemos camarão, comida boa, rapaz. Cada um numa suíte. Olha, só Jesus. Ficamos super bem, né? Super bem. Fizemos a viagem. Então, a melhor coisa, nós estamos falando muito sobre isso, sobre ser guiados por Deus. Né? Você, desde o início, está dizendo de como Deus orientou, como Deus levantou profetas, como Deus fez tudo isso. Eu creio que a maior segurança que alguém pode ter é ter a segurança de estar sendo dirigido por Deus, orientado por Deus, estar na vontade de Deus. A gente usa muito essa terminologia, no centro da vontade de Deus. Hoje, depois de todas essas lutas, provações que você teve, né? E todos nós temos, né? Temos as nossas lutas, nossas provações, mas hoje os seus filhos já estão, digamos,
criados, já estão adultos. Sim. Hoje, como é no coração de todos eles? Porque eu sei que todos são envolvidos com o Senhor, todos são comprometidos com o Senhor. E a visão deles, diante de tudo isso, como eles se sentem? Inclusive, uma das suas filhas não está nem no Brasil, né? Sim, uma mora no exterior. Uma mora em Sydney, o neto agora, caçula, o Noah, fez 1 ano, e a Cristiane e o André foram para Portugal, agora em março, dias antes da pandemia, e estão morando em Portugal, né? Uma experiência nova, e os nossos 2 netos estão lá também, né? Então você está com uma filha na Austrália, com outra na Europa, em Portugal, né? E por enquanto, por enquanto, o filho está aí. Interessante isso, veja. Tantas provações. Às vezes eu penso assim, dificilmente a pessoa, mesmo com uma vida estável, conseguiria imaginar um filho ou uma família em um outro país. Sim. Portugal hoje é um dos países melhores de se viver. É o 2º país em segurança de toda a Europa. É um destino turístico. Agora, com o Covid, não está retomando o turismo, mas era o destino turístico que estava mais bem colocado na Europa. Todo europeu queria ir para Portugal, digamos assim. E agora, sua família, uma parte na Europa, outra parte na Oceania, em boas cidades, em boas localizações, o filho com você aí. Então, mais uma vez eu digo, vale a pena, então, deixar Deus conduzir. Vale porque a gente começa a ver o resultado, né? A colheita, né, daquilo que a gente semeou, né, durante anos, né, Luiz? Então a gente começa a ficar alegre vendo assim Deus agir, né? A minha filha que foi para Sydney, um milagre de Deus, né? Ela com 18 anos, ela casou com 18 anos e bem nova. Esse desejo no coração dela, né, e do marido, eles não eram casados ainda. Mesmo antes de casar, eles já tinham esse desejo de sair, de ir para Sydney, né? Ela tinha passado de tudo. A gente também tinha um receio, né? A gente não conhecia tão bem ainda o Eduardo, o noivo dela, né? Sabia que ele era de Blumenau, tudo. A gente foi se conhecendo, né? Mas como pai também, a gente queria uma certeza. Meu Deus, minha filha vai casar, está indo embora, e agora, né? Como é que vai ser, né? E não é outra cidade qualquer, né? Tem um oceano aí, do outro lado do mundo, quase. Imagina, quando eu fiz 50 anos, né, 2014, ela me deu de presente as passagens, a gente foi para lá, e a gente ficou, né, o nosso voo foi São Paulo, Joanesburgo, que deu mais ou menos umas 9h30, chegamos em Joanesburgo, aguardamos ali quase 9 horas dentro do aeroporto, que lá é gigante, tu conhece, e depois fomos para o oeste da Austrália, Perth, mais 11 horas de voo, ficamos mais 7 no aeroporto, depois fomos para Sydney. Bom, tudo deu 40 horas, 24 dentro do avião, naquela época. Graças a Deus, hoje tem um voo melhor. Sai Porto Alegre vai para o Chile, e para o Chile, Nova Zelândia, e chega em Sydney em 24 horas. Hoje está legal para ir, né? A ida da minha filha... Só 24 horas. Só 24. Minha filha, na época, disse assim, pai, compra um tênis, tu calça 43, compra 44, porque o teu pé vai inchar muito. Ela já tinha tido a experiência, né? E não deu outra. Eu comprei um tênis maior para que fosse mais confortável a viagem. Mas aí a gente estava naquele negócio, né? E agora minha filha vai viajar, como é que vai ser isso e tal? E nós estávamos numa conferência em Blumenau
estava lá o Mike Harron, de adoração, deve ter conhecido ele. Sim, conheço. Um homem de Deus. Ele amigo do WhatsApp. Isso, ele esteve aqui em São Leopoldo depois também. Ele estava ministrando no teclado, aí fez um apelo, né, na frente e tal. Aí estava a minha filha e meu futuro genro, eles não tinham nem casado ainda. E o Mike Harron olhou para eles, chamou os dois e disse assim, com o tradutor, né? Olha, Deus está levando vocês para uma outra nação, muito parecida com o Brasil e tal. Uau! Tudo assim, nossa. Então também trouxe um conforto, né, no coração da minha esposa, da Eliane, também, principalmente a mãe, né? E aí então trouxe paz. Né? Hoje a minha filha já está lá há 8 anos. Ela, os primeiros 2 anos ela trabalhava para pagar o visto. A cada meio ano tinha que juntar 7, 8 mil dólares, não é fácil. Trabalhando, ralando, ela e o Eduardo. E depois ele começou a trabalhar na profissão dele, porque ele faz estofamentos de barcos, de carros, né? E isso lá é muito forte, né? Então, por 4 anos, ele tinha um sponsor, que era o visto de trabalho, né? E agora, para a glória de Deus, depois de muita oração, no ano passado, eles conseguiram o residência. Então, hoje eles são residentes. Não precisa mais pagar o visto. Tipo visto permanente, né? Entram e saem a hora que eles querem. Agora, no ano que vem, eles vão aplicar para o cidadania, né? Então, o meu neto ainda é brasileiro, né? Mas se eles aplicarem para a cidadania, ele também. Mas igual... Ele se torna... Ele recebe, né, essa questão de poder estar entrando também no país, saindo, né? Então, é de Deus. Eles sabem que eles estão lá porque Deus os levou para lá por um tempo, quando a gente não sabe. E a gente se fala todo dia, né? Assim como eu estou falando contigo. Que bom que tem a comunicação hoje ainda, né? Então, essa é a questão da... hoje? Mas pra gente que é vô, né? Eu, por exemplo, não peguei o Noah no colo ainda. Minha esposa estava lá quando ele nasceu. Mas eu brinco com ele todos os dias. Assim. E o André também é cristão em Portugal. Aí sim, o Davi e o Theo, que eram próximos da gente também. Esse dia o Davi nos ligou, ficou conversando bastante. Ele disse assim, vô, vem morar aqui, tô com saudade. Tem 10 anos, né? O coração da gente... Ele é bem agarrado, né? Mas a Bíblia diz... Ele é bem ligado a você. Os filhos são que nem flecha. Eu acho que eu puxei muito arco, eles foram longe. Foram longe. Bem, você vai ter que sofrer, né? Vai ter que ir para Portugal, ficar em Portugal, comer pastel de Belém. Tomar o vinho do Porto. Vou tomar o vinho do Porto. Vou trazer para o Valmilton, nosso amigo. O Valmilton gosta. A tia Thelma, em Portugal, a tia Thelma gosta muito de bacalhau. Então ela, em Portugal, quando eu estive pregando em Portugal, e ela e Luiziana foram conosco, ela comeu, eu não sei quantos tipos de preparo diferente de bacalhau, e ela, eu nunca vi a tia comer tão bem, porque é uma outra coisa que é a vantagem de Portugal. Portugal tem uma culinária boa. Não é todo país que tem. O Brasil tem, né? O Brasil, a gente se alimenta bem. Mas me diz uma coisa, Joel. A experiência de vocês, esse local que vocês estão, Deus tem conduzido, pelo que eu vejo, a vocês em todo esse tempo e não tem deixado dúvidas. Ele tem confirmado passo a passo, né? Deus falar não quer dizer que não haverá desafios, sim, mas que nós vamos conseguir, sim. É como digo, Jesus disse aos discípulos, passemos para o outro lado. E no meio do caminho uma tempestade. Ele não falou que haveria uma tempestade, ele disse que nós vamos passar para o outro lado. Às vezes, vai chegar do outro lado, você tem uma tempestade. Por outras vezes, a maior parte das vezes, eles foram
não houve nada, eles iam bem, mas por vezes tem esses desafios. E quando foi a chegada aí? Porque eu imagino você olhar um ambiente como o ambiente que vocês estão hoje, de um lado, cria aquela empolgação, puxa, que lugar legal. De outro lado, cria aquela preocupação, puxa, que lugar. Então, como é essa mistura de estar entusiasmado e, ao mesmo tempo, normalmente, todo homem, né, ter os seus cuidados? Mas eu lembro que muitas vezes eu passava na frente desse prédio, quando ele ficou muito tempo fechado, e eu tive um amigo que mora na Argentina hoje, eu conheceu ele, eu acho que o Nestor Guantay, pastor Guantay, aqui sim. Outro, né? E quantas vezes eu passava e dizia assim, passava de carro com ele, eu levantava a mão e disse, ô Guantay, esse prédio aqui vai ser teu, porque a igreja que ele pastoreava era uma quadra daqui. E eu brincava com ele, esse prédio vai ser teu. Então, bem, quando a gente ficou sem o prédio lá no centro, não sabendo para onde ir, já tinha feito procuras em tudo que é lugar, tudo aluguéis caros aqui na Grande Porto Alegre. Sim. Eu lembro que isso aí foi final do ano, e aí eu disse, eu vou tirar uns dias de férias, porque não adianta eu ficar esquentando a minha cabeça, eu vou sair com a minha esposa, com meus filhos, e vou desopilar um pouco aí, né? E a gente, então, já tinha visto esse prédio, né? Mas a gente pensou, puxa, esse aluguel acho que é muito caro e tal. Estávamos tentando a questão da negociação. E nós fomos então para Santa Catarina. Gaúcho tira férias em Santa Catarina. O meu sogro falecido dizia assim para mim, Joel, como é que nós fomos deixar os catarinos pegar nossas praias? Ele dizia que Santa Catarina tinha pego as praias do Rio Grande do Sul, a ideia dele. Então nós chegamos na beira da praia, primeiro dia de férias. Sentei, armei meu guarda-sol, sentei com a minha família, com a minha esposa, fizemos o chimarrão, o bom gaúcho gosta de chimarrão, né? Aí eu olhei para o meu filho, para o Lucas, vamos dar um mergulho. Aí ele veio comigo, uma praia muito boa, a Praia da Pinheira, ali um pouco antes de Florianópolis, perto de Garopaba. E então eu e meu filho mergulhamos, Lucas era pequeno, né? Mergulhamos. E quando eu saí da água, Luiz, eu dei de frente para um homem que era o gerente da Comercial Unida, o proprietário do prédio que nós estamos hoje. Isso! E eu olhei para ele, e naquele meio tempo nós estávamos em oração para tentar fazer uma negociação, enfim. Aí eu olhei para ele me conhecia do tempo do Bradesco, e aí eu olhei para ele me olhou, e a primeira coisa que falou, eu não dei bom dia. Foi muito engraçado. Eu disse assim, meu Deus, tu é a resposta do Senhor na minha vida. Dentro do mar, cara. Ele ficou me olhando assim, assustado. Ô, Joel, como é que tu tá? Não, tudo bem, tá tudo tranquilo. É que nós estamos... Tem um prédio de vocês lá, né? E tal, assim. Não, então semana que vem, quando tu voltar, me procura. Vamos negociar, assim. Para encurtar a história, a gente alugou na época do prédio que eu estava, eu pagava, acho que era 2.000 e pouco de aluguel. Viemos para cá pagando quase 4.000. Nunca tivemos fiador nem nada. E Deus tem nos abençoado, e graças a Deus. Né? Glória a Deus. Tão generosos também nesse tempo de incertezas, né? Negociando aluguel, não nos cobrando juro. É a mão de Deus, né? Estendida sobre a vida da gente. É verdade. E fazendo a verdade. De Deus. Já há quantos anos que vocês estão lá? Bom, nesse aqui desde 2009. Eu tenho uma palavra profética tua, sabia? Gravada. Sim. Logo que tu veio aqui, foi 2009, acho que foi 2010, que ainda não é o lugar que Deus quer, que ainda tem um outro... Deus ainda tem um lugar melhor. O que é melhor para Deus, eu não sei, né? O melhor pode não ser maior. Eu, por mim, eu gostaria que vocês comprassem aquele prédio. Então... Né? Era um sonho, né? Se a gente conseguir convencer o chefe, né, ele fazer esse investimento, quem sabe, né? Quem sabe?
Quem sabe acontece. Porque é como para Deus não há dificuldades, é como isso, uma coisa, você indo para... Eu não posso resolver, deixa eu relaxar a minha cabeça, e aí você vai relaxar e encontra a solução. Exato. Porque Deus conduz, né? Desde o início nós estamos justamente falando sobre isso. Mas, Aloysio, de ser guiado por Deus, né? Isso. O que eu tenho visto nesse período são pessoas fracas, são pessoas que, no meio dessas incertezas, estão até ficando assim, né, fora, porque parece que todos os valores que receberam durante anos, né? Um domingo atrás aí eu ministrei, eu falar em 2 minutinhos, porque já nós temos só mais 10 minutos, né? Eu ministrei Daniel 11, que diz que o povo que conhece o seu Deus, ele vai se tornar forte, ativo e vai fazer proezas. Então, nós precisamos conhecer Deus, essa certeza de conhecimento, não só do conhecimento histórico, né, de quem foi Jesus, né, mas do conhecimento realmente de termos experiências com Ele, né, todos esses anos, todas essas experiências, nós fosse contar aqui, né, imagina todas as experiências que tu já teve com Deus, né, todas as experiências que eu já tive com Deus, tudo isso que a gente vai adquirindo, todo esse conhecimento vai nos fortalecendo para que a gente possa resistir o dia mal, né? O povo que conhece Deus se torna forte, né? E ativo, e fará proezas, né? Daniel escreveu isso. Daniel tinha, relacionamento com Deus. Ele falava, ele orava, ele jejuava, mas Deus precisava dar uma experiência para ele. Ele tinha que ir lá na cova. Era uma experiência natural. Eu não sei como é que foi aquela noite. Até brinca com os leões, né? Mas eu não sei como foi a noite para Daniel. Se ele ficou ali acuado, se ele ficou pensando o que vai acontecer, mas a Bíblia diz que de uma forma sobrenatural Deus tapou a boca dos leões, né? E assim é exatamente a nossa caminhada. O nosso grande Moisés precisou ter uma hora um encontro, né? O conto da sarça, eu acho lindo aquilo, porque Deus se apresenta para ele. Deus, assim, né? Moisés precisava conhecer ele mais, mas aí Deus se faz conhecer. Ô Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Que coisa linda, né, Luiz? Ele apareceu ali no meio da sarça para falar com Moisés, né? Ele precisava de uma experiência. Então nós precisamos, né? O povo que conhece o seu Deus vai se tornar forte e vai fazer proezas. Exatamente. Né? Então, e proezas realizará maravilhas, né? Enfim, e a palavra em hebraico, a palavra conhecer, sim, ela é uma palavra que tem tudo a ver com profundidade, porque ela é a palavra penetrar. Sim. Não existe na língua hebraica, conhecimento nunca é superficial. Conhecimento é uma coisa que tem que ser profunda. E é por isso que a Bíblia fala, né? Que o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É para lá que nós temos que ir. Nós temos que conhecer ao ponto de falar como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Exato. Eu sei em quem tenho depositado a minha fé. Ou seja, eu não estou falando algo que eu imagino, não. Eu sei, eu tenho convicções, eu conheço o meu Deus. Né? Como diz, o meu Redentor vive e por fim ele se levantará, disse Jó, no meio de toda a provação. Eu sei, o meu Redentor vive. Então, quando nós somos assim, conduzidos por Deus, quando nós temos essa experiência, e talvez haja pessoas que estejam desejosas do quê? De serem conduzidas pelo Senhor da mesma forma. Uhum. A única coisa que nós temos que alertar é que ser conduzido por Deus, você não vai para onde você quer, você vai para onde Ele quer. Né? Que às vezes não, que bom, que assim eu vou chegar onde eu quero. Não é bem assim, não. Você vai chegar num lugar melhor. Que nem sempre o lugar que eu quero é o melhor lugar. Pode ser até bom, mas o lugar que Deus tem para mim é o melhor lugar. Eu vou pedir a você, João,
que agora, nesses minutos finais, você possa orar para que todos aqueles que nos ouviram e nos ouvirão, porque depois vai ficar disponível, né, no YouTube, essa conversa entre nós, que essas pessoas possam ter a experiência de conhecer e ser conduzido por Deus, de ter a experiência do que é uma vida realmente profética, na palavra de Deus, acima de tudo, mas ter a segurança de que Deus vai apontar o caminho. Como ele disse a Abraão, né? Sai para um lugar que eu te mostrarei. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Exatamente. Então, você poderia orar, por favor? Claro, claro. Vamos aproveitar que a gente tem 5 minutos. Não, tudo bem, podemos orar sim. Foi muito legal poder estar juntos aí, né, nesse tempo e lembrando de coisas, de situações, né? Graças a Deus por isso e eu sei que Deus tem fortalecido as nossas vidas, né? Uma coisa, você passa na loja, você vê a vitrine da loja. A vitrine sempre é bonita, mas para você conhecer, tem que entrar lá na repartição, lá atrás, né? Às vezes você olha o ministério e você vê a vitrine, mas o que aconteceu para até chegar naquela vitrine, para né? poder chegar é outra coisa. Às vezes, quando eu entro aqui no prédio, eu fico lembrando, né, do primeiro culto. O pastor Alberto teve na sala da minha casa. 5 pessoas, né? Às vezes, quando tem 300, quando o Guilherme Michel teve aqui, teve 1000. Eu disse, obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Exatamente. Ele é fiel. Amém. Amém. Vamos orar, então. Senhor, nós queremos te dar graças por esse tempo. Nós não sabemos quantas pessoas, Senhor, vão ser atingidas e tocadas por essa palavra, por esse bate-papo, Senhor, que nós tivemos aqui, eu e o Luiz. Mas nós sabemos, Pai, que tu tens propósito em todas as coisas, Pai. Por isso, Pai, em tudo aquilo que nós aprendemos, todo esse conhecimento que nós fomos adquirindo com o tempo, Pai, todos os nossos sonhos que viraram os teus sonhos também, Pai, os teus projetos nas nossas vidas, nós te adoramos, Pai, e te agradecemos por tudo. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelos nossos filhos, obrigado, Senhor, pelos nossos netos, obrigado, Senhor, pelo chamado que tu tens na vida de cada um de nós. Pai, nós queremos abençoar cada pessoa que vai entrar, Senhor, através do YouTube, das redes sociais, que de uma forma sobrenatural e simples, o teu Espírito, Pai, esteja agindo, trazendo conforto, trazendo paz e trazendo essa palavra ao coração, nunca esquecendo que o povo que conhece o seu Deus vai se tornar forte e ativo e fará proezas. Que seja assim nas nossas vidas, que seja assim na nossa geração e que seja assim na nossa família, Pai, na vida de cada um. Nós abençoamos, Pai, a tua igreja no Brasil e que esperemos dias melhores sobre a nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Joel, muito obrigado e até uma próxima vez. Dá um abração para todo mundo aí em São Leopoldo. Tá legal. Estamos com saudades. Um abraço na Luciana aí. Tá legal. Assim que passar tudo isso, a gente vai aí. Vamos se encontrar. Vamos para Farroupilha de novo, no frio. Vamos sim. Um abração. Tchau. Tchau. Muito obrigado por terem estado conosco nesse debate-papo. Uma conversa sempre entre amigos, falando de um tema relevante, sempre de uma forma edificante. Que Deus os abençoe e até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. Aqui se despede Pastor Aloísio. Até uma próxima vez.